Fala galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo aqui para o canal. Bom, no vídeo de hoje iremos contar um pouco sobre a história do Orlando City e seu recente sucesso na MLS. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E caso vocês queiram receber mais tipo de vídeo igual esse, contando história de jogadores ou até mesmo de clubes, deixe aqui nos comentários, beleza? Bom, o Orlando City, que foi fundado pelo empresário Bill Hylens lá em 2008. Enfim, nessa época, esse cara era dono também do Stoke City lá da Inglaterra e queria expandir assim a sua franquia para os Estados Unidos. E fundou assim o Austin Aztecs FC, que inicialmente era localizado lá no estado do Texas. E vale que esse time jogava a USL como se fosse, por exemplo, uma segunda divisão do futebol estadunidense. E lá em 2010, o empresário viu a necessidade da MLS se expandir para o sul do país, mudando assim para a Flórida. E deu origem lá na cidade de Orlando, o Orlando City, que desde aquela época já usava o mesmo logo e também as tradicionais cores roxas em seu uniforme. E vale lembrar que em 2011, no primeiro ano do Orlando City, eles já conquistaram o título. Da USL e era somente uma questão de tempo até eles serem aprovados e jogar assim a MLS. E tinha também muita aprovação da torcida, que sem dúvidas ajudou demais no processo de identificação com a cidade e tudo mais. E a história do Orlando City começou a mudar de verdade após 2013, onde o empresário brasileiro Flávio Augusto pagou cerca de 200 milhões de reais para adquirir o clube estadunidense. Enfim, Flávio Augusto, que naquela época já tinha vendido a Wise Up, que é uma empresa de cursos de inglês e tudo mais, que naquela época era uma das maiores empresas do Brasil, e ele estava assim à procura de novas aventuras de empreendedorismo e escolheu assim o futebol estadunidense como um investimento. E vale lembrar que desde aquela época ele já tinha sido assim bastante superestimado. Dois motivos levariam um brasileiro a investir no futebol estadunidense, que desde 2013, por exemplo, não tinha nem de perto a visibilidade que tem hoje. Mas desde aquela época, como o próprio Flávio já deu várias entrevistas, ele acompanhava o seu filho durante as suas partidas de futebol, inclusive ele era goleiro, e viu assim a necessidade de ter uma expansão maior no futebol estadunidense, que já era o maior mercado do mundo e juntando com o maior esporte do planeta poderia dar muito certo, o que acabou acontecendo. Enfim, uma das primeiras medidas foi a construção do seu estádio, que ele investiu algo próximo de 140 milhões de reais na construção dessa nova arena. Que vale lembrar, ele não queria assim contratar um time cheio de estrelas, e sim estruturar o clube para ter um projeto muito mais pensando a longo prazo. E no final de 2014 foi premiado com a integração na MLS, que sem dúvidas foi uma grande conquista e virada de chave para o time. E antes da estreia da equipe, que ocorreu lá no dia 30 de junho de 2015, o Orlando surpreendeu a todos anunciando a contratação do Meia Kaká, atleta que estava no Milan até aquela ocasião. E se vocês lembrarem, ele ainda passou 6 meses aqui no São Paulo, onde até que teve um desempenho razoável, disputando 24 jogos e marcou 3 gols. E pelo Orlando City o brasileiro foi muito bem, jogando em 76 partidas e marcou 25 gols, aposentando inclusive lá em 2017, que foi importante para dar uma visibilidade ainda maior ao clube de Flávio Augusto, principalmente entre nós brasileiros. E naquele primeiro ano de MLS, a equipe teve um desempenho bem aquém do esperado e venceu apenas 12 jogos, empatou 8 e sofreu ainda 14 derrotas, sendo assim uma campanha de meio de tabela que não conseguiu a classificação para a fase final. E lembrando que na MLS não possui rebaixamento ou algo do tipo. Em 2016, Orlando foi atrás de reforços e inclusive contratou o atacante Júlio Batista, que também já estava assim no final de carreira com seus 33 anos de idade, após sair do Cruzeiro, no qual tinha passado 2 temporadas e inclusive conquistou 2 campeonatos brasileiros. E nesse ano teve um desempenho um pouco melhor, mas nada de surpreendente, conquistando 9 vitórias, empatou outros 14 jogos e perdeu outros 11.
A segunda temporada, em 2017, até que teve mais algumas contratações de brasileiros, como foi por exemplo do caso do zagueiro Léo Pereira, que atualmente estava no Flamengo e naquela época foi de empréstimo do Atlético Paranaense para a equipe do Orlando City. E também o lateral esquerdo Vitor PJ, jogador da base do Corinthians, que teve um desempenho bem abaixo do que estava esperado. E nessa segunda temporada foi sem dúvidas o pior ano de todos, onde conquistou apenas 10 vitórias, perdeu outras 15 em outros 9 jogos. Em 2018, sem o Kaká, foi mais um ano assim recorde e piorando ainda a média na MLS. Lembrando que até esse momento a equipe não tinha passado para os playoffs da competição e tinha uma certa pressão para a equipe disputar realmente pelo título e não ficar somente jogando a MLS. Novamente, em 2018 foi um fracasso, onde inclusive foram 22 derrotas nos 32 jogos da MLS. Enfim, em 2019, a maior contratação foi do português Nani, que naquela época já tinha passado pelo Sporting de Portugal e não tinha ido muito bem e quis assim ir para os Estados Unidos justamente assim, porque era um mercado que estava crescendo muito e que paga muito bem. Em 2020, ainda teve a chegada de 2 brasileiros, sendo o Antônio Carlos, que é o zagueiro do Palmeiras, e o meia Júnior Urso. Esse que foi contratado sendo um dos maiores destaques da equipe e disputou no total 27 partidas e marcou 4 gols na última temporada. Nessa última, em 2020, que o Orlando fez história e se classificou pela primeira vez para os playoffs da MLS, onde enfrentou o New England e perdeu por 3-1, inclusive tendo seu gol marcado pelo Júnior Urso, que foi assim a semifinal da conferência. E bom, Flávio Augusto, que atualmente conta mais do que 3 milhões de seguidores nas suas redes sociais, e inclusive às vezes até posta assim alguns lances de jogos do Orlando City e tudo mais, porque mantém uma boa interação e também a divulgação por parte dos brasileiros. Enfim, o grande empresário brasileiro afirmou que tem interesse de se aposentar do Orlando lá em 2022 e sem dúvidas assim deve vender alguma parte ou 100% do clube. Vale lembrar também que foi extremamente lucrativo para o empresário brasileiro, que vendeu cerca de apenas 8% do Orlando City por 2,2 bilhões de reais lá em 2018. Isso mesmo, tendo um retorno de cerca de 10 vezes do investimento inicial que tinha sido de 200 milhões. E a Forbes, inclusive, mostrou que lá em 2016, Flávio Augusto já tinha um patrimônio maior do que 1 bilhão de reais e sem dúvida se for vender o time em 2022, esse valor passaria dos 15 a 20 bilhões de reais sem sombras de dúvidas, estando assim entre os top 100 brasileiros mais ricos do planeta. E vocês gostam assim desse breve resumo da pequena história que o Orlando City tem até aqui? E também o que esperar do clube do brasileiro Flávio Augusto para as próximas temporadas. Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.